Ti é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Olá, bem-vindos a mais um Comentários à Escola Sabatina. Eu sou o Pedro Santos Eu sou Samuel Pires. e vamos começar com uma oração antes de recapitularmos a lição desta semana. Bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que Tu nos guies, que Tu te reveles a nós através desta lição e que nós possamos crescer em conhecimento da Tua Palavra e daquilo que Tu nos queres trazer hoje até nós. Suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, Samuel, nós estamos na terceira lição. Este trimestre estamos a estudar o Evangelho em Gálatas e esta semana o que nos é proposto estudar é a unidade do Evangelho. E esta unidade do Evangelho manifesta-se em três áreas: no amor, no ânimo e no sentimento. E o desafio que Paulo trazia até aos cristãos do seu tempo era que houvesse um mesmo amor, um mesmo ânimo e um mesmo sentimento entre todos os membros, entre todos os cristãos que compunham esta igreja, digamos, primitiva. Um dos grandes problemas que afeta as igrejas de hoje em dia e também afetava a igreja deste tempo é
a questão da unidade e da diversidade. Se é possível conciliar a diversidade que existe, diversidade cultural, de uma igreja que está espalhada por todo o mundo, em diferentes países, com diferentes culturas, diferentes maneiras de encarar a vida, com a unidade que é suposto existir em todos os cristãos, em todos aqueles que decidem seguir a Cristo. E uma pergunta que surge quando se fala sobre este assunto é: deve a unidade ser preservada à custa da verdade? Nós sabemos que, embora a unidade seja um pedido expresso de Deus para o seu povo, esta não deve ser obtida pondo em causa a verdade que é ensinada na sua palavra. Há lugar para a diversidade dentro da Igreja, mas o Evangelho não deve ser posto em causa com este processo. Vamos continuar então na lição de domingo. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da unidade. E a lição de domingo começa fazendo uma alusão aos falsos mestres da Galácia, quando diziam que o Evangelho de Pedro não estava em conformidade com aquilo que o Evangelho de Paulo, peço desculpa, com aquilo que Pedro e os outros apóstolos ensinavam. E Paulo até era chamado de renegado. E é aqui que Paulo faz uma narração da viagem que ele fez a Jerusalém, o qual foi chamado pelo Espírito Santo, e ele dirige-se a Jerusalém para apresentar o Evangelho aos apóstolos. E a questão que se coloca é: porque é que ele fez esta viagem? Será que ele tinha alguma dúvida sobre aquilo que ele já vinha a ensinar? E nós concluímos que não, porque esta viagem aconteceu 14 anos depois da conversão de Paulo. Se tivesse sido logo a seguir, desculpa Samuel, se tivesse sido logo a seguir à sua conversão, podia parecer que Paulo tinha ido a Jerusalém para obter a aprovação dos apóstolos, dos discípulos, para o seu ministério. Mas nós vemos que Paulo, assim que é chamado por Jesus na estrada de Damasco, inicia o seu ministério nos gentios, e só posteriormente, passado alguns anos, é que Paulo se dirige então a Jerusalém para poder partilhar com Pedro, Tiago e os restantes apóstolos aquilo que Deus estava a fazer nas igrejas que estavam a converter gentios para a sua igreja, naquelas cidades por onde Paulo ia passando e onde Paulo ia pregando a sua mensagem. Exatamente, e esta acusação acabava por ser algo muito grave, e foi por causa disso que Pedro resolveu que teria que esclarecer as coisas. E depois há um versículo que é referido na lição, que encontra-se em 1 Coríntios 1, 10 a 13, que gostava de ler, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, pelos da família de Clô, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, cada um de vós diz: eu sou Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi o Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Queres comentar? É interessante que Paulo aqui salienta um ponto importante, que é o Evangelho vem de Deus, a base do Evangelho é Jesus Cristo e não nenhum dos homens, por mais importantes que tenham sido na pregação desse Evangelho. Paulo, Pedro, Apolo, todos tinham desempenhado um papel importante na pregação do Evangelho nas diferentes igrejas, mas aqui Paulo diz que não é por tu ter sido convertido com a minha pregação ou com a pregação de Pedro que o Evangelho que eu prego ou o Evangelho que Pedro ou Apolo pregam são diferentes um do outro. O Evangelho é só um. E esse Evangelho vem de Deus. Por isso é que Paulo não perde tempo a defender-se de acusações dirigidas à sua pessoa. Ele defende, sim, a unidade do Evangelho que vem de Deus e é um só. Ele considerava que esta mensagem, que esta acusação de que a sua mensagem era diferente, não era só um ataque contra ele, mas era, acima de tudo, um ataque contra a unidade dos apóstolos e contra a própria igreja. Uma igreja que tivesse dividida em
uns que são discípulos de Paulo, outros que eram discípulos de Paulo, outros que eram discípulos de Tiago e por aí fora, nunca seria uma igreja que ia estar firme, que ia estar unida, que ia ter um único propósito e uma única missão. E Paulo, ao perceber-se disto, vai intervir de modo a que fique bem esclarecido que existe só um Evangelho, que o que importa é o sacrifício de Cristo e não quem pregou ou quem batizou e por aí fora. Permite-me só ler aqui o último parágrafo da lição, que diz: a manutenção da unidade apostólica era fundamental, porque uma divisão entre a missão aos gentios de Paulo e a Igreja-mãe em Jerusalém teria tido consequências desastrosas. Não havendo comunhão entre os cristãos gentios e os cristãos judeus, então Cristo estaria dividido e toda a energia que Paulo tinha dedicado e esperava dedicar à evangelização do mundo gentil seria defraudada. Este ponto aqui da união, ou da comunhão entre os judeus, os cristãos judeus e os cristãos gentios é um ponto importante, e nós vemos que mais à frente na lição Paulo vai abordar este assunto. E o assunto que causava aqui digamos, a divisão entre estes dois grupos era o assunto da circuncisão. A circuncisão tinha sido instruída por Deus a Abraão e seria um sinal em todos os homens, em todos os descendentes de Abraão, um sinal de aliança com Deus. Sabe-se que as mulheres aqui, nesta altura, não tinham um papel relevante e por isso não havia um sinal semelhante direcionado às mulheres, mas todos os judeus nascidos no 8º dia após terem nascido seriam circuncidados, e esse era um sinal na carne de uma aliança entre o povo e o seu Deus. E esta aliança foi dada a Abraão, e a promessa que foi feita a Abraão foi que ele seria pai de muitas nações. E, portanto, nós vemos aqui que numa igreja que tem dois grupos, um grupo com os judeus que se convertiam, isto porque Paulo iniciava as suas pregações numa cidade, ainda à sinagoga. Ao sábado, Paulo ia à sinagoga e pregava sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Algumas vezes aqueles judeus aceitavam a sua pregação, outras vezes rejeitavam-no, e Paulo ia então e pregava aos gentios. E as igrejas surgiam da união destes dois grupos. Os judeus que se convertiam ao cristianismo e os gentios que se convertiam ao cristianismo. E nesta junção, nós temos este grupo de judeus que toda a vida viveu estes rituais judaicos da lei de Moisés, como a circuncisão, como outros rituais que eram comuns no povo judeu. E Paulo, pregando um evangelho no qual a salvação vem pela fé, não vai dizer aos gentios que se convertem que eles têm que ser circuncidados. Ora, foi precisamente este ponto que trouxe discórdia neste grupo de judeus, que começou a dizer que Paulo, ao não defender a circuncisão, estava a apresentar um evangelho diferente daquele que Pedro e os outros apóstolos pregam. Se bem que antes já tinha havido, digamos, uma conferência geral debruçada sobre isto, com os apóstolos em Jerusalém, em que ficou decidido que a circuncisão era algo que não ia ser imposto aos gentios. Que o que era importante, e já no tempo de Moisés isso também era importante, era a circuncisão do coração. Era haver uma aliança entre o homem e Deus, mas de coração, no seu entendimento, e não tanto uma característica física. No tempo de Paulo, no tempo de Jesus, achava-se que simplesmente este ato de circuncidar garantia a pertença ao povo de Deus. E não o teres uma relação com Deus, o orares, o estar a tua palavra. O mais importante não seria isso, mas seria então estar circuncidado. Se tivesse circuncidado, pertencias ao povo de Deus e quase que tinhas a salvação garantida. E foi precisamente para que não houvesse esta ideia de que a circuncisão era um passaporte para a salvação que Paulo vai
dizer que a circuncisão que é importante é do coração e não da carne. Se és judeu e queres continuar a fazer esse ritual, tudo bem. Mas esse ritual não é o que não contribui para a tua salvação. A salvação vem pela fé. Seria errado, e era importante nós lermos aqui este parágrafo, seria errado pressupor que Paulo se opunha à circuncisão em si mesma. Aquilo que Paulo desaprovava era a instância de que os gentios tinham de se submeter à circuncisão. Ou seja, que a circuncisão era uma coisa obrigatória para tu seres salvo. Os falsos mestres diziam: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. A questão não era então realmente sobre a circuncisão, mas sim sobre a salvação. A salvação ou é unicamente pela fé em Cristo, ou é uma coisa que se alcança pela obediência humana. E aqui entraria a circuncisão. E o que Paulo diz é: a salvação vem pela fé em Jesus. Não há nada que nós possamos fazer, nenhum ritual, nenhuma tarefa que nos permita ganhar essa salvação. Eu faço-te uma pergunta, Samuel. É provável que hoje em dia a circuncisão não seja a questão em debate. Que outras coisas, se é que tu achas que existe, é que nós debatemos na igreja que se comparam com este problema? Ou seja, coisas que nós fazemos que achamos que nos dão ou nos aproximam mais da salvação ou nos dão uma garantia maior de salvação, como nesta altura era considerada aqui circuncisão. Achas que existe algum ponto hoje em dia que se possa cair neste erro? Existe vários. É interessante ver como os temas mudam, mas essa característica de que nós temos que fazer alguma coisa para ser salvos continuam presentes. Nós vemos isso talvez na alimentação, não é? Com as instruções que nós temos de Ellen White, e talvez essas instruções podem levar pessoas a pensar que se viverem de determinada existe maneira, uma aproximação de Deus, ou que aquilo é, digamos, um requisito para a salvação, e esquecem um bocado a ligação, essa aliança no coração que tem que ver com Deus. Eu penso que tudo aquilo que se transforma num ritual que se sobrepõe à fé em Cristo pode ser considerado como era a circuncisão aqui. E nós podemos, às vezes, sossegar a nossa consciência achando que vamos à reunião de oração, vamos ao sábado de manhã à igreja, damos as nossas ofertas, os nossos dízimos, temos um estilo de vida que nós achamos que está de acordo com aquilo que Deus nos pede e com os conselhos que nós temos pelo Espírito de Profecia, e achamos que isso já é meio caminho andado para a salvação, é um passaporte para a salvação, usando a expressão que a lição usa, e esquecemos que a salvação vem simplesmente pela fé em Cristo, por um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, no qual Deus é o nosso amigo, o nosso Salvador, e com quem nós partilhamos tudo na nossa vida. E não uma série de rituais que nos podem, às vezes, sossegar a consciência, porque achamos que fazemos isto, mas no fundo não conhecemos o Senhor que está por trás dessas atividades. É muito importante nós mantermos Cristo e a graça e aquilo que Jesus fez por nós no centro da nossa comunhão com Deus, porque é bem provável que nós caímos na tentação de estarmos mais próximos de Deus por algum motivo, por aquilo que eu faço. E chega a certo ponto na nossa vida que aquilo que nós fazemos hoje podemos já não conseguir fazer amanhã, mas a promessa que Jesus nos fez, essa não muda. Por isso é que é muito importante Jesus ser o centro da nossa vida e não os rituais e não os hábitos. Não os comportamentos. Os comportamentos. É uma questão de relacionamento e não de comportamento. O comportamento é algo que virá depois ao longo da caminhada com Cristo, não é? Terça-feira nós falávamos sobre a unidade na diversidade. E este é um tema que dá pano para mangas, não achas, Samuel? Acho que sim. Este é um tema que é uma lição que tem um versículo central que encontra-se em Gálatas 2:7, que diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o de circuncisão.
E este versículo faz uma introdução àquilo que é a unidade na diversidade, ou seja, a possibilidade de cada um com as suas apetências poder servir a Deus em campos diferentes, não à sua maneira, à maneira de Jesus, mas temos que entender que não fomos capacitados todos da mesma forma e é isso que Paulo tenta falar aqui, que é a liberdade cristã. E a lição descreve-nos que a liberdade em Cristo é a oportunidade de viver uma vida de devoção a Deus sem limites, envolver-se livre da escravatura imposta pelos desejos da nossa natureza pecaminosa, ser-se livre da condenação da lei e ser-se livre do poder da morte. Eu acho que é interessante nós esclarecermos aqui estes 3 pontos. Ser-se livre da escravatura imposta. O que é que tu podes dizer? Eu acho que pelos desejos da nossa natureza. Nós, quando estamos afastados de Deus, há, digamos que uma inclinação para fazermos a nossa vontade, para sermos egoístas, para não considerarmos aqueles que estão à nossa volta como nossos irmãos, podemos correr o risco de ter atitudes de discriminação ou de superioridade e muitas vezes nós somos escravos destas inclinações, destas tendências, da maneira como a sociedade também está construída, como a sociedade imprime a competitividade e a velocidade na informação e no mundo do trabalho, e nós, afastados de Deus, podemos ser escravos destes desejos de supremacia, desejos de sucesso a qualquer preço, e o Deus habitar em nós pode, digamos, moldar estes nossos desejos para que eles fiquem de acordo com a sua palavra e a sua vontade. Os outros 2 pontos é ser-se livre da condenação da lei, ou seja, ao aceitar Cristo, nós passamos a estar salvos e o seu sacrifício paga o preço dessa salvação e nós deixamos de estar condenados pela transgressão da lei, pelo pecado. E, portanto, isso também é garantido pelo sacrifício de Cristo. E ser-se livre do poder da morte, digamos que é a vitória final, quando a morte é vencida e, apesar de ter uma vitória momentânea aqui nesta terra, nós acreditamos que quando Cristo voltar, esta morte vai ser vencida de uma vez por todas e será eliminada da existência do ser humano. Nós fomos criados à imagem de Deus para ser eternos. E o pecado destruiu esta característica divina que Deus colocou em nós, da imortalidade, da eternidade, mas só destruiu só de maneira momentânea, porque no futuro nós temos esta promessa na Bíblia de que a morte vai ser vencida quando Jesus voltar a segunda vez, e que esta morte vai ser vencida de uma vez por todas e nós vamos deixar de estar sujeitos ao poder da morte. E era isto que Paulo dizia que era ser livre. Eu acho interessante porque muitas vezes as pessoas que não conhecem a proposta que Jesus faz de uma maneira profunda acham que pertenceres a uma religião ou teres uma comunhão com Deus limita a tua liberdade, te torna escravo porque tu tens que abdicar de algumas coisas e tens que deixar de fazer algumas coisas e, portanto, estás-te a tornar escravo de uma religião ou de uma doutrina. E é precisamente o oposto que Paulo diz. Ao aceitares Cristo no teu coração, tu vais ser livre. Vais-te libertar do pecado, da morte e das coisas más da tua natureza. Ou das coisas menos boas. E isso não tem um preço, não tem rival com as coisas que este mundo pode oferecer. Eu acrescentaria também aqui, na questão do ser-se livre da condenação da lei e ser-se livre do poder da morte, as consequências que isso traz para os nossos dias, quando nós, no dia-a-dia, nós cometemos pecado, que a nossa natureza pecaminosa revela-se todos os dias. O facto de nós sabermos que estamos livres da condenação da lei, que estamos sempre com Jesus e que Jesus nos perdoa diariamente, e que não estamos a ser condenados e que Deus não nos condena, se nós realmente tivermos o desejo de nos tornarmos pessoas melhores. E em relação a ser-se livre do poder da morte, eu diria que
quando nós conhecemos o plano de Deus para nós, a morte já não nos assusta. Ou seja, nós estamos livres, ou seja, nós não caímos em tantas tristezas como alguém que não tem esperança quando perde um parente. Ou seja, a morte deixa de ser aquele final, aquilo que nos assusta e passa a ser mais, encaramos de uma forma mais leviana, porque queremos num amanhã melhor e numa vida eterna. Temos uma esperança que não termina com a morte de um familiar, de um amigo. Essa esperança prolonga-se para uma vida eterna. Continuando, quando Paulo tenta abordar a unidade na diversidade, temos aqui dois apóstolos diferentes que pregavam um de uma maneira, outro de outra. Um tinha certas capacidades que o outro não tinha. Um estava destinado a ensinar e a pregar o Evangelho a uma certa classe da sociedade, e outro estava destinado a ensinar outro tipo de pessoas. E é esta unidade em duas pessoas diferentes que tentam transmitir o mesmo Evangelho. Neste caso temos Paulo, que era uma pessoa com uma formação mais elevada, uma pessoa que falava várias línguas, e temos Pedro, que era uma pessoa que tinha um feitio diferente, tinha tido uma educação diferente. Que era pescador, com pouca formação académica, digamos assim, não é? O Pedro que nós conhecemos, um Pedro mais com uma atitude mais, não sei como é que é de descrever, mas tinha um feitio especial, não é? Mais impulsiva. Mais impulsivo. Bom, Paulo também era, não é? Também tinha uma personalidade de o que é para fazer, o que tem que ser feito é para ser feito, e quase doa a quem doer. Havia, digamos, imperativos morais que o levavam a lutar por aquilo que ele acreditava que era a verdade e que era o que Deus lhe pedia. Antes de ele se converter já era assim, e depois de ele se converter continuou a ser assim. Eu acho interessante esta questão da unidade na diversidade, porque nós devemos ser inteligentes na forma como apresentamos o Evangelho às pessoas. Há pessoas, como era aqui o caso dos gentios, que tinham uma cultura completamente diferente da cultura judaica, e Paulo era o instrumento de Deus mais adequado para levar o Evangelho até estas pessoas. Porque pregaria de uma maneira diferente de, por exemplo, Pedro, que era um judeu, que era pescador e que estaria mais apto para pregar na cultura judaica. E daí Deus usar dois homens diferentes, com culturas diferentes, provavelmente com visões diferentes da sociedade, a pregarem o mesmo Evangelho. Isto deve nos levar a pensar quando nós queremos que a Igreja seja unida, mas há espaço para a diversidade, há espaço para a diferença entre os diferentes irmãos. Há coisas que são inegociáveis, digamos assim, que são os princípios do Evangelho, e há outras coisas que são culturais e que podem mudar de igreja para igreja, de país para país, que não afetam a integridade e a unicidade do Evangelho, mas que são apenas aspectos sociais e culturais que podem variar de país para país ou de igreja para igreja. Pegando um pouco nessa questão do espírito de Paulo e de Pedro, nós vemos que houve aqui um confronto entre os dois por causa, em parte, também desta questão da diversidade, não é? Digamos que Pedro quando os foi visitar, tinha um relacionamento normal, quer com os judeus, quer com os gentios, e ia almoçar ou jantar com os gentios, como nós às vezes fazemos aqui na igreja, almoços convívio, ou vamos à casa de algum irmão, ou por aí fora. Mas, quando vieram os representantes de Jerusalém, judeus, Pedro altera o seu comportamento. Isto porque na cultura judaica os gentios eram considerados impuros e, portanto, não era bom ou não era aceitável que nós, os judeus, tivessem refeições com os gentios que eram considerados impuros.
E Pedro, quando chegam os restantes cristãos judeus que vinham de Jerusalém, Pedro deixa de fazer estas refeições com gentios, dando a entender que esta crença judaica ainda poderia estar mais ou menos em vigor e, portanto, ele deixa de comer com os outros. E é aqui que Paulo vai confrontar Pedro pessoalmente, publicamente, dizendo que o seu comportamento era reprovável, que ele não devia fazer isto. Eu acho que nós não podemos deixar de ler o versículo porque realmente demonstra muito bem aquilo que aconteceu. Fica em Gálatas 2,14. Diz: mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não eram palavras fáceis de dizer a Pedro, e ainda por cima, publicamente. Um ponto interessante aqui, achas que Pedro não sabia isto? Vou-te lembrar de um episódio de Pedro. Com Cornélio, lembras-te? Pedro é chamado por 2 servos de Cornélio que dizem: venha ter com este romano que tinha chamado Pedro para vir falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E Pedro, antes destes homens chegar, tem uma visão. Aquela visão do pano que desce, lembras-te, com vários animais considerados impuros. E uma voz diz a Pedro: mata e come. E Pedro diz: não, porque isto são alimentos imundos. E esta voz repete 3 vezes: mata e come, mata e come. E Pedro fica um bocado sem perceber bem esta visão, mas depois, quando vêm estes servos, quando ele vai até Cornélio, quando vê que o Espírito Santo é derramado também pelos gentios, Pedro diz uma coisa: agora percebo que o Espírito Santo não é único e exclusivo dos judeus, que os gentios também recebem o Espírito Santo. E, portanto, ele vai lembrar-se da visão e vai dizer que Deus disse-me para não considerar nenhum homem como impuro, como indigno de receber o seu Espírito. E aí Pedro percebe esta visão. E agora nós podemos nos perguntar: como é que Pedro passou por esta experiência, que sentiu este milagre de Deus que deixa também descer o seu Espírito Santo sobre os gentios? Como é que Pedro depois vai ter uma atitude desta passado algum tempo? Nós podemos ver aqui que a força da cultura e da tradição na vida de Pedro ainda exerciam o seu efeito. E Pedro não aguentou esta pressão, digamos, uma pressão social dos outros judeus perante o seu relacionamento com os gentios. Paulo chama, sem papas na língua, a Pedro hipócrita, que a sua atitude não era a mais correta, que era uma atitude hipócrita. Palavras duras estas, mas nós vemos aqui que uma diferença grande entre este Pedro convertido, que aceitou esta repreensão de Paulo e emendou o seu procedimento, para um Pedro pré-conversão, que, se fosse preciso, puxava da espada e responderia de uma forma agressiva. Mas vemos aqui que o Evangelho vai transformando e vai modificando o nosso caráter para que ele seja cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. Estamos quase a chegar ao fim. O que é que tu queres realçar mais da lição desta semana, Samuel? Algum ponto? Não sei se tenho mais algum comentário a fazer. Acho que... Eu gostava que nós lêssemos Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. Penso que é uma boa maneira de nós terminarmos estes apontamentos da lição nesta semana. Portanto, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um
em Cristo Jesus. E acho que se nós tivermos este conhecimento e esta certeza no nosso coração, nós vamos olhar para aqueles que são diferentes de nós, que têm hábitos diferentes de nós, que têm uma cultura diferente de nós, mas que apesar dessas diferenças, dessa diversidade, estão unidos connosco neste amor, neste laço familiar, que é de sermos um com Cristo e de sermos todos filhos de um Pai, filhos de Deus, que nos ama a todos de igual maneira, a todos com o mesmo privilégio de ser filhos e filhas de Deus. É interessante que Paulo diz, nem judeu nem grego, portanto, a nacionalidade onde tu nasceste não interessa, nem escravo nem liberto, a tua condição social também não interessa, nem o teu género, se és homem ou se és mulher, também não interessa. Diz e em Colossenses 3,11 ainda acrescenta mais, diz, onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, Cristo é o ponto em torno do qual todos nós, que somos diferentes uns dos outros, nos podemos unir em torno deste Evangelho, em torno deste amor de Deus para com os seus filhos. Inclusive, devemos ajudar uns aos outros nos projetos para que possamos assim alcançar pessoas na nossa sociedade, porque nós sabemos também que na nossa sociedade existe é uma sociedade diversificada, hoje em dia está muito difundida os conhecimentos, há pessoas que têm objetivos da vida diferentes e quando existe todo um trabalho em conjunto e quando existe várias realidades dentro da nossa igreja, pessoas que viveram de uma forma, outros de outra, cada um pode alcançar pessoas específicas e é importante trabalharmos em conjunto nisso e não nos isolarmos. Um pescador ou um erudito como era Paulo podem ser usados e são usados por Deus nesta missão de pregar o Evangelho. Outro ponto que eu gostava mesmo agora para terminar de realçar é que Paulo não escondeu o conflito, por exemplo, que existiu com Pedro. Os problemas foram encarados, foram abordados e foram resolvidos tendo por base o Evangelho. E às vezes nós, tentando manter a unidade, tentamos fugir aos eventuais conflitos e às eventuais fricções que existam, porque nós não somos perfeitos, todos temos imperfeições, todos temos dificuldades e Paulo não fugiu ao confronto, não fugiu a chamar o pecado pelo seu nome, mas sempre com uma atitude de há uma unidade no Evangelho, há uma unidade em Cristo e isso é que nos pode ajudar a limar estas dificuldades, estas arestas que trazem problemas entre nós. Paulo sabia que se o centro da nossa vida, da nossa existência, o centro da igreja fosse o Evangelho, nós estaríamos no caminho certo e estaríamos a fazer a vontade de Deus. E Paulo fez questão de nos transmitir isto nos episódios que escreveu, exatamente para nós percebermos que nunca vamos chegar a um ponto de perfeição. Tal como eles que tinham vivido com Jesus e ainda assim estes conflitos aconteciam, né? Para nós sabermos que conflitos vão acontecer, nunca vamos atingir a perfeição, mas temos que encarar isso como uma unidade na diversidade. E juntos, como irmãos, e daqui vem a palavra de nós tratarmos uns aos outros como irmãos, juntos com o nosso Pai, com o nosso Deus, vai ser possível vencer a morte, vencer a escravidão da nossa natureza que se alterou com o pecado e vamos poder finalmente ser livres. É esta a promessa que Jesus nos deixa com a garantia da sua segunda vinda e com uma alteração desta natureza pecaminosa que, com a entrada do pecado, surgiu na Terra. Nós vamos agora terminar, agradecemos a todos por estarem connosco e vou pedir ao Samuel que faça uma oração de despedida e os meus votos são que possam ter uma boa semana na companhia de Deus, que tenham tempo para orar e tempo para estudar a sua palavra.
Bom Pai que habitas nos altos céus, Senhor, obrigado por a oportunidade que Tu nos dás de ter esta liberdade religiosa, Senhor, de estudar e de aprender mais sobre aquilo que aconteceu, Senhor, sobre aquilo que nós vamos enfrentar. Obrigado por nos abençoares neste projeto, Senhor, abençoa as pessoas lá em casa que estão a estudar connosco, que possam também aprender, evoluir e aplicar a unidade na diversidade, Senhor, nas suas igrejas. Abençoa a nossa semana, é o que eu peço em Teu nome. Amém.